Olá, amigos do canal Pão da Vida, como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo de hoje, bem rápido, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do que eu entendi pela palavra de quem vem a ser aquele que firmaria aliança com muitos por uma semana, tá? Que consta no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Eu vou ler aqui a partir do versículo 26, e a gente está aqui no contexto das 70 semanas de Daniel, certo? Semanas essas, que muitos já são conhecedores, né? Trata-se de 70 semanas de anos que, após Daniel orar, estando o povo dele, o povo de Israel no exílio de Babilônia, após Daniel orar e interceder pelo seu povo, o Senhor, né, por meio de uma revelação, falou para Daniel que 70 semanas estaria reservada ao povo dele, certo? Para especificamente, né? É interessante também ler esse versículo aqui. Após essa oração, então, o Senhor respondeu, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para que estaria determinada essas 70 semanas? Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Ou seja, Deus estava prometendo aqui a Daniel, revelando aqui a Daniel, que ao final dessas 70 semanas de anos, né, tendo para cada dia um ano, ou seja, para cada semana de 7 dias, 7 anos, certo? Ele estava prometendo que ao final disso seria cessada a transgressão do povo dele, né, de Deus, seria dado fim aos pecados, seria expiada a iniquidade, seria trazida a justiça eterna, selaria a visão e a profecia, e o ungido, e o Santíssimo seria ungido. Pois bem, então aqui a partir do versículo 26, faz constar o seguinte, do capítulo 9 de Daniel. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então, após transcorridas 62 semanas, o versículo 26 está revelando aqui que depois de passar dessas 62 semanas, seria cortado o Messias, certo? Mas não para si mesmo. E o que também ocorreria? E o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade, né, e o santuário, e o seu fim seria com inundação. E até o fim haveria guerra, e estariam determinadas assolações. Esta é a revelação. Então a pergunta aqui, aqui eu me proponho neste vídeo rápido de hoje, a expor a quem vem ser esse aqui do versículo 27, vamos ler agora, né? E que firmaria aliança com muitos por uma semana. Então, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, nós sabemos que muitos interpretam que ele aqui, que firmaria aliança com muitos por uma semana, se trataria de um anticristo no futuro. Um líder, né? Um líder mundial, político, talvez também religioso, que firmaria aliança, né? Principalmente com o povo de Israel, e que na metade da semana esse líder, ele quebraria essa aliança que ele haveria, teoricamente, né, supostamente, feito com muitos, por uma semana. Ocorre que, se você for fiel à interpretação do texto, você vai ver que ele aqui, que firmará aliança com muitos por uma semana, faz menção ao que está no versículo anterior. E o povo do príncipe que há de vir, e esse a quem o versículo 27 está fazendo uma referência, tá certo?
E quem é esse? É justamente o Messias, Jesus Cristo, tá certo? Então vamos ler mais uma vez e você vai ficar bem claro que é Jesus Cristo que vai fazer essa aliança com muitos por uma semana, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui, eu vou fazer alguns comentários para a gente já encerrar o vídeo. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Aqui está revelando, esse ser cortado aqui é que ele seria morto, mas não para si mesmo, ele seria retirado, né? O seu corpo seria morto. E o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe é o mesmo Messias, né? É o príncipe do povo de Deus lá, que foi prometido no contexto dessa revelação das 70 semanas de Daniel. Então está dizendo o seguinte: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então o povo do príncipe, o povo judeu, né, que destruiu a cidade e o santuário. O que muitos não entenderam até hoje, e isso gera muita confusão, é que esta cidade e o santuário aqui está se tratando do próprio Messias, do próprio corpo de Jesus. Se vocês acharem interessante depois, podem recorrer a um vídeo que eu fiz, né, onde eu digo que Jesus é a cidade santa que os gentios pisaram por 42 meses, tá certo? Então, eu vou deixar aqui no comentário abaixo e também no card este vídeo que vai complementar este vídeo aqui, de forma a facilitar o entendimento de vocês. Então, vamos voltando aqui. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Jesus era essa cidade e o santuário que foi destruído, tá certo? O templo santo de Deus. Jesus, no contexto lá do santuário terrestre, que foi determinado ao povo judeu que se fizesse, né, após passadas instruções a Moisés, que tinha como modelo o que está no céu, dentro daqueles compartimentos, seria interessante também vocês estudarem sobre isso, dentro daqueles compartimentos do santuário terrestre, o lugar santo representava Jesus. E o lugar santíssimo é o Deus na sua habitação santa, no Deus Altíssimo, o santíssimo lugar. Então, o lugar santíssimo é Deus no seu santo lugar, nos altos céus. O lugar santo, Jesus, que veio à terra e nasceu como humano, né? E habitou entre nós. E esse Jesus, ele era a cidade santa e o santuário que os gentios pisaram por 42 meses, tá certo? E o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então Jesus, ele veio, o seu ministério público iniciou-se ali com João Batista o batizando, né, no Rio Jordão, certo? E ali teve início a contagem dessa 70ª semana. Eu sei que pode, para vocês que estão acostumados com determinadas interpretações, vão estranhar ao princípio. Mas se vocês se permitirem estudar um pouco mais profundamente a palavra, vocês vão ver que o que eu apresento aqui, o argumento que eu apresento aqui, faz total sentido, tá certo? Então não deixem de visualizar este vídeo que eu estou deixando aí no card, tá certo? E também nos comentários, tá certo? Então, voltando, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Jesus firmou essa aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, porque ocorreu o seguinte, que na metade da semana ele foi morto, tá certo? E todo aquele sistema sacrificial já não fazia mais sentido. Então, sendo assim, Jesus veio para cumprir a lei, tá certo? Ele veio e cumpriu toda a lei, porque toda a lei e os profetas, todas as revelações do Antigo Testamento apontavam para Jesus, para o seu sacrifício, tá certo? E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, tá certo? Então quem fez isso com Jesus foi o chifre pequeno, a saber, o Império Romano, né? Mancomunado com
os judeus, os falsos religiosos judeus daquela época, tá certo? Então, respondendo ao que eu me propus no vídeo, que esse que firmou a aliança com muitos por uma semana foi o mesmo que está mencionado aqui no versículo 26. O príncipe que haveria de vir, tá bom? O Messias, e não um anticristo, como muitos têm interpretado, tá certo? Então ele veio, Jesus veio e morreu por nós, e nessa fase da sua morte, o seu sacrifício serviu para isto aqui, ó, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo, certo? Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo. Até o nosso próximo vídeo.